Hoje nós vamos entrevistar o engenheiro Luiz Bombonato. Bombonato, como é conhecido, é morador de Bauru, interior de São Paulo, engenheiro agrônomo, formado pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, Bandeirantes, Paraná. Foi gerente das inspetorias do CREA em Piracicaba, Araçatuba, Marília e Bauru. Tem uma longa experiência, portanto, no sistema Confea-CREAS. E atualmente está atuando em projetos de assistência e gerenciamento ambiental. É um prazer muito grande falar com você, Bombonato. Nossa Igualmente. Conversa é sobre a importância da engenharia e a necessidade da engenharia se fortalecer no interior de São Paulo, olhando primeiro de fora para dentro do sistema, depois de dentro do sistema para fora. Vamos começar de fora para dentro. Você, como engenheiro agrônomo, sentindo a necessidade da participação mais intensa das questões da engenharia no dia a dia das pessoas do interior e do estado de São Paulo. Palavra com você, Bombonato. José, eu como atuei muito tempo junto ao CREA, a gente sempre teve muito contato, né, com profissionais, sempre acompanhando a fiscalização, e nós sempre sentimos que o engenheiro é um mero coadjuvante, né, no processo todo, até então. Hoje a gente está sofrendo muito, uma coisa que me incomoda muito hoje é a questão dos técnicos. Nós estamos competindo de igualdade de atribuições com os técnicos de nível médio, né? Isso eu acho um problema seríssimo, eu acho uma aberração, né? Hoje é muito mais fácil contratar um técnico em termos de salário do que um engenheiro agrônomo, né, para qualquer serviço, visto que as atribuições hoje são praticamente as mesmas. Então, desde que eu acho que isso é uma coisa que tinha que se importar muito, o CREA tinha que se importar muito com esse tipo de situação, né? Tá aí os ensinos à distância, alguns até são razoáveis, mas a grande maioria deixa muito a desejar, né? Os ensinos presenciais, tem algumas escolas aí que já são muito falhas, imagina os ensinos à distância. Então, são todos esses problemas aí que eu acho que a gente tem uma briga muito grande pela frente, né? Perfeito. E no interior em especial? Nesse momento, a engenharia sofre, como sofre todo o país, consequências de uma grave crise econômica, há muito desemprego, há muita gente desalentada, que já até deixou de procurar emprego. E nós vemos na categoria dos engenheiros a contratação, muitas vezes, com um salário abaixo do piso e uma fiscalização muito pequena. Aí vamos já entrar um pouquinho no sistema Confea-CREAS. Uma fiscalização pequena nesse quesito, além de outras questões. Como é que você vê isso, Bombonato? Você sabe que, na minha atuação aqui, eu posso falar que eu colaborei muito a respeito desse assunto, sabe? Uma determinada época, eu fui procurado por uns engenheiros aqui de Bauru, que são da Indurb, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Rural e tal. E eles estavam com problema exatamente nessa questão de salário mínimo profissional. Eles não estavam recebendo, né, o salário mínimo e tudo mais, tal. E nesse meio tempo eles me pediram ajuda. E nós enviamos né, toda a legislação a respeito, né, chegamos até a fazer algum debate com os dirigentes e tudo mais, tal, e conseguimos equiparar o salário deles ao que fala a lei. Então passaram a receber os 8 salários e meio e tudo mais. Tanto que hoje são pessoas aí que a gente tem um relacionamento bem profissional, a gente conversa muito, inclusive nos ajudando na eleição, né? Mas fora isso, Zé, tem muita gente que aceita, por exemplo, o desemprego é complicado. Então, quem pode trabalhar em 3 empresas como responsável técnico e não assumir o salário mínimo profissional, com certeza tem feito e muito. Sim, e como é que você vê a possibilidade de que o sistema ajude a enfrentar esse problema? O desemprego é grande e a necessidade da pessoa se colocar para levar o pão nosso de cada dia para casa é enorme também. Não dá para dizer para o sujeito, dizer, olha, não aceite. É claro que a gente pode dizer isso, mas nós precisamos ter uma análise mais humana, mais social.
Que maneira você acha que o sistema pode ajudar nisso? Não só na fiscalização e no combate ao efeito de tudo isso, que é a contratação de forma irregular, respeitando piso, etc., mas também do ponto de vista social. Você enxerga alguma possibilidade do sistema amparar, neste momento crítico e especial, né, esta grande quantidade de companheiros que está passando por uma dificuldade grave e séria, né? Hoje, nessa atividade que eu tenho feito, a gente passa por situações aí, por exemplo, eu emito um laudo e entrego numa prefeitura. Esse laudo na prefeitura não é analisado por engenheiro nem nada, é analisado por um leigo. E são leigos que chegam a questionar o nosso laudo, né? Então eu vejo da seguinte maneira: tem muita prefeitura hoje aqui no interior que tem um engenheiro só, porque tem que aprovar projetos, só isso, mais nada, né? As prefeituras, de uma maneira geral, poderiam ter várias modalidades. Por exemplo, eu acho, aqui em Bauru mesmo, uma cidade aí de quase 400 mil habitantes, não tem um engenheiro agrimensor na prefeitura. E não seria um cabidão de emprego, né? Ninguém não Sem era dúvida nenhuma, tem serviço que não acaba mais, né? de orientação. Exatamente, exatamente. Por exemplo, os cartórios, né? Hoje, os cartórios, todos os cartórios aí analisando os mapas, né, que são registrados em cartórios, e são todos leigos fazendo isso, né? Isso só na área da agrimensura, né? Sem falar nas outras áreas aí que tá à vontade. Você vem atuando na área de projetos assistenciais, gerenciamento Isso, ambiental, etc. Como é que isso. está esse mercado aí pelo interior? Como é que você vê isso? Está em ascensão ou também está passando dificuldade? Não, olha, nós passamos até o ano passado, estava bem devagar, viu, José? Esse ano deu uma aquecida muito boa, tem aparecido, nós estamos tendo trabalho direto para fazer, graças a Deus, Ok. né? Mas é que a gente trabalha também junto com um escritório. Olha só, a gente trabalha também junto com um escritório. É um escritório que administra, ele é advogado, né? É contabilidade rural e tudo mais, tal. Então, através desse escritório, nos tem chegado muito trabalho. É uma prestação de serviço maior, quer dizer, na área contábil, Exatamente. na área Mas jurídica e na área técnica. o que eu quero dizer é que as pessoas vão procurar o escritório primeiro, né? O contador, o advogado, nada contra, né? E Nada depois contra. vão achar o engenheiro agrônomo para resolver um problema que está Exatamente, lá apertando o exatamente, carro dele, é isso. exatamente. Não, mas falta uma consciência, né? Com certeza, Falta um com trabalho certeza, preventivo, é isso que você com sente? certeza. A valorização profissional, sabe, José? A gente tem. Você faz um orçamento, você dá um preço, o cara fala assim, mas vocês são loucos, eu não sei o quê, eu não preciso de engenheiro, né? Eu sei fazer isso daí e tal. Então faça, pô, né? Mas a desvalorização é muito grande. Perfeito. Eu quero agora entrar um pouquinho na questão das associações. Vamos Você, lá. além de tudo, você presidiu a associação, Fui presidente aqui em Bauru. da Associação de Bauru. Bauru é uma cidade importante, uma cidade, inclusive eu sempre digo, do ponto de vista ferroviário, que é mais perto da área que eu atuo, foi um deslocamento importantíssimo, né? Nós Verdade, já verdade. levávamos trens, inclusive com não era nem diesel, tinha transporte sobre trilhos eletrificado, né? É Tudo isso verdade. foi abandonado. Mas Bauru é muito importante. Está com quantos habitantes Bauru hoje? Bauru deve estar quase com 400 mil habitantes, eu acredito. E ela é um centro regional. Quais Sem- cidades você pode destacar na tua região aí? Você tem aí. Aqui na minha vizinhança, olha, nós temos cidades importantes aqui. Botucatu, Marília, Agudos é uma cidade pequena, mas porém tem um parque industrial muito grande, né? Tem uma fábrica da Ambev, tem uma fábrica da Duratex. Lençóis Paulista está construindo uma fábrica imensa de celulose. Né? Pederneiras é uma cidade que está crescendo muito, está aqui pertinho. Jaú é um polo calçadista muito grande, né? Lins também está na nossa região. Então, vamos falar um pouquinho de associação. Como Vamos lá. tornar a associação liberta, né, do jeito de fazer funcionar na base do curral eleitoral? Eu vou falar primeiro, antes de falar de curral eleitoral, na questão do CONFIA ou do CREA, vamos falar
da sustentabilidade financeira. Como é que funciona? Uma associação de Bauru tem mais ou menos quantos associados, Bobolá? Hoje a associação aqui deve ter uma média de uns 600 associados. Ela tem financeiramente vida própria ou ela depende? Isso não é só Bauru. Eu digo, as associações, de forma geral, dependem muito daqueles acordos de uso de um espaço pelo CREA, pagando uma espécie de aluguel por isso? Funciona muito nessa base? Zé, eu acho o seguinte, olha, a partir do momento que o CREA funciona lá dentro, inclusive na minha gestão foi um assunto que nós tratamos muito a respeito. Eu gostaria de ter dentro da associação, por exemplo, o CREA, o CAL, sabe? Todos os profissionais da engenharia e arquitetura, que a associação é engenharia e arquitetura ainda, né? Sim. Mas então eu gostaria de ter sindicatos, inclusive, eu gostaria de estar todo mundo lá dentro. Isso eu acho que ajuda muito, movimentar a associação, né? Aumenta a credibilidade. Por exemplo, Bauru é uma cidade que deve ter em torno hoje de 3, 4 mil profissionais da área, né? Esses profissionais todos ligados a uma associação, junto com CREA, CAL, sindicato, tudo que tiver ligado à engenharia está funcionando lá dentro. Eu acho que a força fica muito grande, né? E todos esses órgãos teriam como contribuir também para a vida da associação, além das anuidades dos profissionais. O que eu queria te perguntar, e como é que é essa relação institucional? Porque nós temos dito durante toda a campanha que é preciso refundar um novo espaço da engenharia, porque as instituições estão um pouco emboladas. A gente vê aí muita boa vontade de alguns segmentos, outros segmentos não estão com tão boa vontade, ao contrário, querendo se aproveitar de um sistema que está confuso. Mas como é que você vê? Você que conhece dos dois lados. Você conhece pela associação e você conhece pelo próprio sistema. Pelo próprio sistema. Né? Você conhece bem. Como é que você imagina redesenhar isso de uma forma em que haja mais responsabilidade e participação? Eu tive sempre, graças a Deus, eu sempre participei. Eu, na minha vida toda, aí dentro das associações, a gente sempre teve do lado da situação no CREA, né? Então, nunca tivemos problema nesse sentido. Sempre foi uma relação bem harmoniosa, tal. Conseguimos sempre fazer o nosso trabalho e juntamente com as associações, né? Agora, de 2016 para cá, que eu fui sacado do CREA, né? Aí a coisa mudou da noite para o dia. Eu passei a ser uma pessoa que não podia entrar dentro do CREA mais aqui em Bauru. Você ficou uma pessoa não grata, uma coisa assim. Não grata. Inimigo do Exatamente. Nós temos defendido na campanha que haja uma impessoalização dessas relações, que são relações institucionais. Sem dúvida. Como é que foi isso? Você vislumbra essa possibilidade? Como é que você... Com certeza, como sempre foi. Nós sempre vivemos em harmonia, né? Hoje que existe essa... Isso é uma coisa que me deixa muito chateado, porque existe uma coisa forçada, extremamente forçada. Olha, se não for desse jeito, nós não queremos. Né? Então, o mando da atual diretoria do CREA em cima das associações, eles acham que eles são os donos, porque se a gente não fizer o que eles querem, eles cortam todos os benefícios que nós temos. Agora, de qualquer maneira, o sistema está perdendo, do ponto de vista jurídico, toda a sustentação nessa direção. Certo. E esse novo tempo, com uma brisa da democracia, está ficando cada vez mais forte. Essa democracia vai varrendo lentamente, porque ela é muito pedagógica. É preciso que esse vento seja um vento pedagógico, para explicar para os companheiros o que acontece. Como é que é essa coisa da explicação? Os companheiros, de forma geral, já estão mais atentos para perceber essas implicações. O que você faz com uma associação que fica vítima, fica refém? Você não deixa a associação crescer. Dá um exemplo de não crescimento. Por exemplo, na cidade e na região. A associação é boa,
não só nesta relação institucional com o sistema Confea-Cres, mas em relação às prefeituras, em relação às atividades econômicas, como é que a associação ajuda? Vamos dar alguns exemplos concretos, por favor. Então, eu posso te falar muito aqui da Associação de Bauru. Sim, né? perfeitamente. Por exemplo, aqui Bauru vai ter o segundo turno das eleições. E ontem nós tivemos lá na associação uma entrevista com os dois candidatos aí que estão no segundo turno. Eu acho que isso é uma proposta que sempre existiu, e essa proposta visa algum compromisso dos candidatos, por exemplo, em contratar profissionais da área para determinados cargos e tudo mais. O que existe é um compromisso dos candidatos, por exemplo, a Secretaria de Obras vai ter um engenheiro, a Secretaria de Planejamento ou um engenheiro ou um arquiteto, o meio ambiente é um engenheiro, e assim por diante. Né? As diretorias, aqui nós temos o Departamento de Água e Esgoto também, que o compromisso sempre de ter um engenheiro na gestão desse departamento e tudo mais, e assim por diante. A associação sempre, nas demandas mais técnicas, né? Por exemplo, teve uma época, saiu uma construção de um viaduto aqui em função de uma linha férrea, inclusive. É uma linha que está funcionando até hoje ainda, é Sorocabana, antiga Sorocabana, né? E corta muito trecho da cidade. Então, houve uma consulta técnica desse viaduto e tal, e quem analisou a viabilidade ou não desse viaduto foi a própria associação. Ou seja, são exemplos concretos, por exemplo, essa coisa da linha férrea cortando a cidade, muitas vezes leva a população a ver o trem como um inimigo. Quando, na verdade, um inimigo, exatamente. É possível harmonizar essa convivência, tornar isso uma convivência razoável. Por exemplo, a utilização de linhas que passam pela cidade com o VLT, tem, quem sabe, exatamente, no ferroviário. Exatamente. Modernização, né, Guilherme? Bom, modernizar tudo isso. Exemplo concreto, só quero sublinhar isso, quase que eu te interrompi um pouquinho antes, mas eu queria sublinhar no que você disse, a ação de uma associação, tem outros companheiros de outras regiões ouvindo e acompanhando essa entrevista, que vai para o ar nos próximos dias, e é bom que eles entendam que a gestão política, no bom sentido, gera consequências para toda a cidade. Para toda a cidade. E não só para os engenheiros, de uma forma direta. Exatamente, exatamente. Exatamente. Os dois candidatos à prefeitura no segundo turno em Bauru se comprometeram a fazer com que as suas iniciativas em áreas técnicas tenham técnicos que sejam técnicos capazes de olhar para isso com o rigor da ciência também. Não é exatamente. Esse é o ponto, Bomorá. Em relação aos jovens, Bauru tem faculdade, aí a região tem faculdades de engenharia, nós temos muita formação de bons profissionais na região. Como é que é a conexão entre esses jovens? Eles saem da escola com muitos sonhos, com muitas expectativas, e encontram um mercado de trabalho dificílimo, complicadíssimo. O que dizer? Palavra sua, do alto da sua experiência como dirigente associativo, como homem do sistema Confea-Cres, um sujeito que conhece o assunto, o que dizer para o jovem que vai e já está encontrando dificuldades, porque a carreira não é mole. Eu quando gerente regional aqui, a gente tinha uma função que eu gostava muito. Então, a gente frequentava as faculdades, as universidades, procurando exatamente o pessoal do quarto e quinto ano, e a gente fazia palestras a esses pessoais, esses estudantes. E a nossa palestra, lógico, a gente falava alguma coisa sobre legislação e tudo mais, tal, né? Mas a gente incentivava muito também a continuação de estudo, né? A pesquisa, uma série de coisas, tal, né? E isso foi uma coisa tão boa, foi uma época tão boa, porque a gente tinha esse contato com as pessoas. E você começava a conversar com os alunos, eles ficavam lá, boca aberta, com o que a gente podia falar para eles. Né? Tanto em termos de legislação, quanto em termos de trabalho e tudo mais. Né? Então, era uma função que eu acho muito legal, porque a gente incentivava o pessoal, né? Olha, vocês vão trabalhar, vocês vão ser os melhores engenheiros, vocês têm
toda a condição, né? O nível de formação de vocês tem toda a condição, tal. Emprego para bons profissionais nunca vai faltar, né? E Bauru era uma região que sempre foi muito boa de emprego, realmente, né? Mas era uma época que realmente nós conseguimos falar muito com os alunos, né? E a associação, sobre esse aspecto, também trouxe muita gente jovem também, né? Deu uma série de benefícios aos alunos ainda, até enquanto alunos podiam se associar com a gente lá na Senag. Perfeito. Agora, eu vou sair um pouco do âmbito de Bauru ou do âmbito associativo, e mesmo olhando da associação para o sistema, ou do sistema para a associação, e vamos olhar para a engenharia como um todo. A engenharia brasileira, a engenharia de São Paulo, tem um peso importante no desenvolvimento do país. Pode ter uma melhor visibilidade, pode e merece ter um protagonismo que há muito tempo foi abandonado. Vou dar um exemplo concreto. Está acontecendo lá no Amapá, que é uma coisa absurda, né? Você tem um apagão continuado, é um esculacho. É um esculacho da engenharia, da falta de planejamento e da falta de organização de como enfrentar um problema desse. Então, olhando para isso, saindo um pouquinho aqui do nosso espaço geográfico e pensando em termos de país, como é que você vê o sistema com FEA-CRES podendo impulsionar isso? Por exemplo, não discutiu e nem quer discutir esse assunto. É como se isso não existisse. Como se Amapá não fosse Brasil e como se aquilo que acontece lá no Amapá não acontecesse por aqui a qualquer hora também. Porque falta planejamento. Eu me lembro, eu quero falar 2 assuntos com você sobre isso. O assunto nacional que impacta e que merece ter um destaque. Eu estou falando com o homem público que presidiu a Associação de Bauru, que é uma das mais importantes associações de engenheiros e arquitetos do interior de São Paulo, e estou falando com o cara do sistema. Como é que a gente pode quebrar esse gelo e o sistema conversar com a sociedade de uma forma ampla numa situação dessas? Isso é uma questão. Depois eu faço a outra pergunta na mesma direção. Por favor, Bombonato. A gente vê umas coisas aí que me deixa muito triste, né? Por exemplo, esse caso do apagão, esse prédio que essa semana teve um prédio que afundou, na verdade, né? Acho que foi em Minas, né? Isso deixa a gente muito triste, né? Realmente eu fico entristecido de ver acontecer esse tipo de coisa. Por outro lado, eu vou a Santos, Guarujá. Rapaz, você passa naquela rodovia dos imigrantes, que obra maravilhosa. Então você chega a pensar o seguinte: nós temos capacidade para fazer o melhor de tudo, né? Nós temos capacidade para fazer o bom e o melhor ainda, né? Agora, e fica difícil, né? Quando você olha lá, você vê um acidente, caiu um prédio inteiro. Graças a Deus não machucou ninguém, não feriu ninguém e tal, porque estava em construção. Imagina se estivesse pronto. Aí vem a segunda parte dessa pergunta que eu ia te fazer. Vamos chegar mais perto da fiscalização. Aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, a Zona Leste, e eu bato muito nessa tecla a campanha inteira, e vamos voltar sempre a garantir que com a gente isso não vai continuar acontecendo, porque é um absurdo. Zona Leste tem o tamanho espacial de um país como o Uruguai, tem um fiscal só para fiscalizar a região toda, que acaba não acontecendo. Como aumentar a fiscalização? É possível, CREA, contratar fiscais dentro do orçamento existente? Porque você vê, e aí vai para uma terceira pergunta. A segunda é essa da fiscalização, depois a terceira é essa coisa de pegar dinheiro, por exemplo, da fiscalização e colocar para divulgação. Mas vamos começar com fiscalização. Você que é do batente, como é que a gente pode aumentar a fiscalização contratando gente nova? É possível credenciar? É preciso fazer concurso público? Nós sabemos que uma boa parte dos funcionários, uma parte pequena, aliás, são de funcionários públicos, mas uma parte bem maior é celitista. Mas é possível contratar? De que maneira, Bombonato? Por exemplo, Bauru e região. Como é que faz uma parceria com a associação para aumentar a fiscalização? Eu vejo que tem parceria para pagar diária. Isso a turma adora. Mas alguns adoram essas diárias. Agora, como é que podia usar esse dinheiro
ou os dinheiros públicos, eu sempre ponho no plural de propósito, que são dinheiros do sistema, para fiscalizar mais? É possível ou há um sombreamento de atividades? O pessoal da associação pode fiscalizar? Teria essa independência? Funcionaria bem, Bombolato? A gente vê isso. O ideal seria não precisar fiscalizar, né? Que todo mundo fizesse direitinho sem precisar fiscalizar. Esse eu acho que era o ideal. O melhor dos mundos, né? O melhor do mundo, exato. Agora, eu já vi também, José, associações com convênio com a prefeitura para fiscalização e postura de obras. Por exemplo, Ourinhos era assim, Ourinhos, a associação gerenciava isso daí, contratava lá, eles tinham acho que 8 ou 10 fiscais, todos técnicos de nível médio, né? E esses técnicos, né, com uma motinha, uma coisa, às vezes até com carro, fiscalizavam, cada um tinha um setor específico da cidade para fiscalizar. Mas Ourinhos é uma cidade que tem 130 mil habitantes. Ourinhos é menor que a Zona Leste. Fica muito mais fácil de administrar. Então, esse convênio, a prefeitura repassava uma verba para a associação e a associação fiscalizava a cidade. Foi uma época muito boa, o resultado foi muito bom, né? O resultado técnico foi muito bom, realmente. E havia conflito, Bonato, porque qual é o conflito a que me refiro? É o seguinte, o sujeito vai fiscalizar a própria obra, digamos assim, os engenheiros da associação são os que estão fazendo as obras e digamos, sim. As ações de engenharia na região, todas elas, as atividades de engenharia na região. Aí você faz um convênio entre o grupo de engenheiros que estão registrados ou que estão, digamos, associados nessas respectivas entidades, faz um convênio. De certa forma, não haveria um conflito dele fiscalizar a si próprio? Haveria um certo corporativismo, Bombolato, ou não? Olha, lá não chegou a ter... Eu não vi nenhum problema sobre esse aspecto, porque os fiscais eram independentes até, né? A ordem deles era realmente fiscalizar. Se a pessoa atendesse a fiscalização, regularizasse a obra, tudo bem. Se não, aí ia para... Quem autuava diretamente, além do CREA, era a prefeitura. Perfeito. Agora, eu falei que ia entrar um pouco mais na questão da fiscalização. Como é que pode tornar isso mais racional? O espaço é pequeno, né? O espaço não, o trabalho é enorme, e o espaço de você remanejar isso é pequeno, tem recurso que é mal utilizado, mas é preciso usar, por exemplo, o geoprocessamento. As prefeituras geoprocessaram, georreferenciaram essas obras ou esses conjuntos de atividades de engenharia. Isso chegou até a associação, as associações estão preparadas para conviver com... Colocar, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo, é o seguinte, cada obra dessas, ou cada iniciativa, ou cada atividade de engenharia teria uma latitude e uma longitude. Ele é localizado geograficamente no mar. Isso facilita a fiscalização, facilita a compreensão, Bombolato, mas não tem acontecido, né? Com certeza. Com certeza. Você sabe que teve uma época, o CREA tentou contratar o VANT, né, Veículo Aéreo Não Tripulado, para fazer fiscalização. Houve até uma apresentação e tudo mais, tal, chegou até a se fiscalizar alguma coisa desse daí. Mas só ficou isso com o CREA, não foi junto com as associações nem nada. Outra coisa, eu trabalho, no meu trabalho hoje, nós temos um drone. E o trabalho do drone é fantástico. Dá para você fazer... O que dá para você fiscalizar com drone é brincadeira. Com muito mais precisão e rapidez, é isso? Com muito mais precisão, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Antigamente, a fiscalização saía na rua aleatoriamente, aí via lá na calçada um montinho de pedra, um montinho de areia, né? Ele batia a palma e falou: vocês estão construindo aí e tal, não sei o quê, aí que ele ia fiscalizar. Perfeito. Bom, Bonato, aí né, nessa coisa, de novo, eu vou te perguntar, negócio de placa de obra. A placa de obra é importante. Você que teve dos dois lados, você sabe, placa de obra tem que ter a informação completa do projeto que foi aprovado, tem que ter um alvará, né? Tem que ter o número do engenheiro, tem que ter a ART,
Como é que é essa coisa da RT pelo interior afora? A anotação de responsabilidade técnica até substitui o contrato, mas a nossa categoria está realmente por dentro disso, nós estamos precisando fazer um esforço ainda maior para dizer que a RT não é um produto, que a RT é até um documento de garantia da boa atividade da engenharia, bom para a sociedade, bom para o engenheiro, bom para a obra, bom para todo mundo. Isso Bom para todo chegou mundo. já a um grau de consciência, Bombonato, tem que desenvolver mais isso. Não, José, não. O pessoal ainda reluta muito em recolher uma RT de R$ 88. Por exemplo, aqui eu moro num prédio, eu moro no 14º andar. Esses dias eu estava vendo, num sábado de manhã, uma empresa de batistaca fazendo umas perfurações. Eu acho que o pessoal está com muito serviço, ou por que estão fazendo num sábado, né? Porque... Certeza que sábado não tem fiscalização. E está aí uma área que eles recolhem pouquíssimas ARTs, é o pessoal que faz a parte de fundação. Quer dizer, ou seja, tem muita coisa para usar o dinheiro público, que é o dinheiro recolhido pelo sistema, para fazer essa prestação de serviço e orientação. Né? O colega engenheiro, muitas vezes, também não sabe da importância de tudo isso. Né? Exato, exato. Porque, e para fazer RT, continua um sacrifício. Hein? Outro dia, eu fiquei 1h30 para fazer uma RT. Meu Deus do céu. Você começa a fazer, você vai, por janelinha, você vai, preenche aquela, aí dá um enter, salva e avança, salva e avança. Então tem hora que você pede para avançar, ele fala assim, ó, você deixou de fazer uma coisinha lá atrás. Mas você vai procurar, não tem o que fazer. Bonato, nós já estamos indo para o final do nosso, mas tem muita coisa a ser feita que vai ser feita. Agora, é o que com certeza, com certeza. Que a gente não pode prometer que, assim, da noite para o dia, do dia para a noite, se resolva tudo por encanto. Vai precisar muito trabalho. Certeza. É muita coisa errada, acumulada ao longo do tempo. Nós tivemos bons presidentes, eu posso citar aqui o Curi Mori, que eu respeito e gosto muito, porque, inclusive, o sujeito fez... Você falou do Vante, acho que foi na administração dele, eu acho. Foi na administração dele. Eu conversava com o Sega, e o Sega foi sim. Nós estamos organizando aqui, até eu conheci o sistema, achei muito interessante. Depois não foi para frente, né? Foi abandonado. Isso. Abandonou, é. Mas chegou a ser apresentado em Cefisc, seminário de fiscalização, o Vante e tudo mais. Pois é. Então, nós vamos fazer, tem muito trabalho pela frente, e eu quero dedicar esses minutos finais, eu quero que você fique à vontade, para você dar uma mensagem final aos jovens, em especial, porque nós já estamos, como eu sempre digo, brincando com a turma, eu digo que nós já estamos meio velhinhos, nós estamos passando o bastão para... Olha, são 2 minutos. Palavra com você, nós estamos passando o bastão para as futuras gerações. Então, a palavra sua, do alto da sua experiência, meu caro Bombonato. E de uma parte, eu já vou agradecendo. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado pelo papo, sempre muito bom com você. Eu tive um presidente, você conhece muito bem também, o André de Fazio, e o André de Fazio tinha um discurso que eu achava muito interessante, que não existe nada no mundo, sobre a Terra, né, que os 5 sentidos não possam tocar, sentir e tudo mais, que não tem a mão da engenharia. É verdade. Né? Isso já então, tudo é engenharia, em suas diversas modalidades. Né? Então, a gente fala, eu sempre falei para a molecada o seguinte, falei, olha, tem gente que nasceu para ser engenheiro, tem gente que gosta da engenharia e vai se dedicar à engenharia. Né? Então, eu sempre falei o seguinte, olha, vocês façam da melhor maneira possível, façam o que gostam, né? Porque você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta é 100%, você vai para o céu. Perfeito. Não dá doença, viu? Quando a gente faz o que gosta, quando a gente trabalha, a campanha salva, todo mundo vai bem. Exatamente, né? Exatamente. Né? E a gente tem a facilidade. Hoje, eu admiro muito você, o fato de você ser engenheiro, você ser advogado, você ser jornalista. Eu admiro muito todas essas formações que você tem. Foi a vida. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso, Zé. Ok. Foi a vida, viu, Bombonato, que foi fazendo disso para a gente, de alguma forma... Sem dúvida. Cada segmento disso. Eu tenho paixão pela engenharia, tenho paixão pelo jornalismo. E, olha, o direito,
ele entrou como uma necessidade. Hoje eu fiquei meio apaixonado pelo direito também, que é outra briga que uma outra hora a gente pode conversar, só na área do direito. Eu acho que todo mundo tem que conhecer de advocacia, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Então, forte abraço, meu querido. Obrigado, igualmente. Prazer enorme. Muito obrigado por esses minutos preciosos que foram gravados e nós vamos colocar disponibilizando para a turma toda, tá bom? Estamos sempre às ordens, José. Um abraço a todo mundo aí de Bauru. Outro bom fim de semana para vocês. Igualmente a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.